participação do investigado. A questão do direito de defesa no inquérito policial. Prezados, vejam só. Quando nós estudamos o princípio da ampla defesa, nós verificamos que a ampla defesa vai ser dividida em duas ramificações. Eu tenho uma chamada defesa técnica, que é aquela promovida por um defensor constituído, um defensor público, um defensor dativo ou o próprio investigado que seja habilitado, né? O próprio réu. Estou falando agora lato sensu, defesa técnica. Mas tenho também uma defesa pessoal. Essa defesa pessoal será chamada de autodefesa. Essa autodefesa pode ser positiva, consiste em um fazer, ou pode ser negativa, consiste em não fazer. Fazer e não fazer. Tudo bem. Davi, pode me dar um exemplo? O que aconteceu aqui, velho? Tira aquilo dali. Errei o lugar do S. Ali. Consiste em não fazer. Pode me dar um exemplo de uma autodefesa positiva? Claro, nós já até vimos. Olha só. Autodefesa positiva, tá? Consistente em fazer. 14. Ali diz, ó. Olha só que importante, né? Até, ó. Mais um procedimento investigatório lá. Nos crimes previstos, artigo 148, cárcere privado, 149, redução à condição análoga de escravo. E 239 do ECA, o membro do Ministério Público ou delegado poderá requisitar de qualquer dos órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados de informações cadastrais de vítimas dos suspeitos. Aí aparece, a requisição será atendida para as 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou suspeito do delito em curso. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. É chamada uma evolução do que se tem, que sempre se teve, de quebra de estação rádio base, de quebra de herb, de antena, quebra de antena. Que nós vimos esse pedido sendo formulado lá na peça da prova de delegado de Santa Catarina. Eu tive a sorte, tive o brilho de ter uma luz no curso de peças, ter falado sobre isso. Lembro até que no curso, você tem um curso à sua disposição aqui na minha plataforma sobre curso de peças privativas. Eu sempre revelo muito claramente, você não vai aprender a fazer. Definitivamente não se pode, em um curso preparatório, ensinar como que se faz, como que se... Né, porque são informações sensíveis do Estado, se você só vai aprender se estiver um dia lá e mais, se tiver interesse. Porque vai ter gente que vai passar 30 anos lá, vai fazer sempre as mesmas coisas. Você, é possível que seja aquele delegado que vai fazer sempre a mesma coisa. Não vai crescer dentro do cargo nunca. Por quê? Porque está tão bem, né? E aí não é requisitado pela diretoria, não vai crescer nunca. Tu tem mais que ficar no interior o resto da tua vida, numa comarca lá que tenha 3 ocorrências de furto de bicicleta, fazendo aquilo, engordando atrás da mesa. É isso. Não se aprimora, não quer aprender a fazer as coisas. Quebra de herb, investigação com inteligência. Então aqui nós temos uma medida muito importante, ó. Então eu até vou tocar aqui, ó, porque isso aqui está caindo de maduro nos concursos, né? Vou tocar aqui dentro da sequência, ó. Tráfico de pessoas. Aqui nós temos, ó, artigo 13A e 13B.
artigos 13A e 13B do CPP. Beleza, agora eu volto lá com aquela pergunta original. Eu me afastei da pergunta, mas eu volto para a pergunta. Eu, às vezes, abro parênteses, mas eu fecho o parêntese, porque eu sei o quão horrível é você estar concentrado do outro lado, o cara abre um parênteses, começa a viajar pelo mundo e não volta mais. E tu, tá, mas e nós estávamos vendo outra coisa lá atrás? Pois é, o sujeito se perdeu completamente. A pergunta foi, como se dá a autodefesa positiva? O artigo 14 responde isso, veja lá. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será ou não realizada pela autoridade. Lembrando que 184 revela que, em se tratando de exame de corpo de delito, perícia, o juiz e o delegado devem, cabendo até mandado de segurança, né, por ser direito líquido e certo. E o que seria a autodefesa negativa? A autodefesa negativa, consistente em um não fazer, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Ele não é obrigado a fornecer material gráfico para perícia grafotécnica. E como é que se dá uma perícia grafotécnica? Tem coleta de material específico e coleta de material não específico. Como seria a coleta de material específico? Você entregaria um papel em branco para o sujeito, uma caneta, entregaria um texto para ele copiar ali, a próprio punho. Eu estou buscando a verificação da autenticidade de grafia. Vamos pensar que é a emissão dolosa de cheque sem fundo. E ele está dizendo que foi ele que preencheu a cártula. E eu tenho que provar que foi. Eu tenho que mandar para o perito. Então eu tenho material específico. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Tu vai dizer assim, senta aí que eu vou te fazer um ditado. O estelionato no Brasil tem crescido muito. Os falsários, picaretas e pilantras. E o cara lê, copiando o teu ditado. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, mas e como é que eu vou conseguir fazer essa perícia? Tem que buscar material não específico. Pode pedir no mandado de busca, ir à casa do sujeito e buscar a grafia escrita por ele dos últimos 5 anos. Particularmente, nunca vi funcionar. De qualquer sorte, material específico, colhido por ele. Não é obrigado. Material não específico, nós vamos buscar. Muito bem. Soprar o bafômetro. Não é obrigado. E não precisa temer por não fazer isso. Nemo tenetur sed detegere. Não é obrigado. Agora, o investigador pode buscar a prova? E a segunda pergunta é, essa prova é válida? Existe validade na prova cujo material foi abandonado? Nós temos 2 paradigmas que nos ajudam a discutir isso. Um do caso da cantora Glória Trevi e outro do caso Vilma versus Pedrinho. Lembra que teve um caso que uma mulher foi investigada por ter supostamente sequestrado um menino criado como se fosse o filho dela, coisa e tal. E não era filho dela, ok. Só que lá pelas tantas o delegado chama a irmã do Pedro. E diz, você sabe por que você está aqui? Ela diz, é para ver o negócio lá do meu irmão, né? O delegado diz, não, do seu irmão já está resolvido. É para ver o seu caso. Ela diz, não, como assim meu caso? Aí o delegado pergunta para ela, tu nunca te olhou no espelho? Tu não tem nada a ver com a Vilma. Tu não tem a mesma cara dela. E tu também não tem nada a ver com o teu irmão. Tu não desconfia que tu também pode ter sido raptada quando criança? Ela disse, delegado, vamos encurtar essa conversa. Seja quem for a Vilma, ela é minha mãe. Ponto final. Ponto. A Vilma é minha mãe, acabou aqui. Era para isso? Então acabou. E mais, o senhor está me deixando nervosa. Posso fumar? Delegado, claro, fique à vontade. Fumou e ensina na mesa do delegado. O delegado, traz aí um cinzeiro. Aí algum agente, né? Mas delegado, não pode fumar, tá ali, lei 9.294 de 96, não pode fumar. Rapaz, fica na tua, tá? Deixa ela fumar, a moça tá nervosa. Fumou e foi embora, o delegado pegou a bagana de cigarro, mandou na perícia. Gol, bingo. Ela também não era filha. Vale essa prova? O segundo paradigma foi do caso do Glória Trevi. Ficou preso na carcerária da Polícia Federal, pelas bobagens todas que fez, e depois acusou os policiais federais de terem estuprado e ela restou grávida disso. Teve um aborto espontâneo, fizeram DNA no material. Gol. Não bateu em ninguém que ela havia acusado. É válida essa prova? Agora eu vou te trazer para um outro contexto.
Contexto é embriaguez ao volante. Sujeito trêbado, atropelou, matou alguém. Desce do carro, alguém convida ele para fazer bafômetro, ele diz não. Já perdeu praticamente todos os freios, mas ainda consegue lembrar que não vai fazer a prova. Não vou fazer prova nenhuma. Ok, mas ele bateu com a cabeça no carro e ficou o sangue lá. Você pode ir lá, puxa o sangue, vai com testemunha, tá vendo? Esse é o carro dele, viu que ele desceu daqui, vi, coisa e tal, beleza. Ó, vou colher o sangue dele, tá vendo? Tô vendo. Leva pro médico e o médico faz teor alcoólico ali e comprova a embriaguez. A pergunta: é válida a prova decorrente de material abandonado? No caso da irmã de Pedrinho, abandonado espontaneamente. No caso da Glória Trevi, não espontaneamente. E no caso de ter batido a cabeça no vidro e sangrado, também não espontaneamente. Como é que fica a prova? Isso, dependendo da prova que você fizer, você vai responder de um jeito ou de outro. Se você estiver fazendo uma prova defensiva, provavelmente o posicionamento daquele cargo, numa defensoria pública, por exemplo, a prova abandonada não espontaneamente não teria validade. Porque seria uma forma de burlar o princípio da não autoincriminação. Agora, numa prova de delegado, numa prova de capitão, numa prova de Ministério Público, provavelmente essa prova será válida. Porque, diferente disso, então eu não poderia colher no cenário do crime vestígios, pelos, cabelos, secreções diversas, suor, sangue, esperma. É isso. Nós precisamos estar atentos com esse tipo de discussão, porque ela sai um pouquinho do mundinho dos livrinhos, mundinho dos manuais. Então, no que diz respeito à autodefesa, não há limitação no inquérito policial. A defesa técnica, sim, encontra mitigação. Mas você tem que lembrar que o Estatuto da Ordem, veja, Estatuto da Ordem, vou lá para 96. 1996, Lei 94. 94, 8.906, 906, ali, Estatuto da Ordem. Veja o artigo 7º, onde estão os direitos do advogado. Mais. São direitos do advogado. Veja lá pelo 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. Olha só, apresentar razões e quesitos. Provavelmente é alguma perícia, né? E a letra B, que foi vetado, era o quê? Requisitar diligências. Por quê? Porque escreveram com os pés, né? Colocaram a palavra requisitar. Requisitar. Ora, se tivesse escrito requerer, não ia ter problema nenhum. Mas também não precisava. Por quê? Porque nós vamos encontrar esse requerer aqui no 14, ó. 14. Veja o que diz o 14. O ofendido, seu representante legal, indiciado poderão requerer. Requerer tem o sentido de solicitar. Aí o que fizeram os políticos? Resolveram atropelar as coisas e achar que dá tudo certo, né? Não tem problema, é a mesma coisa requisitar e requerer. Só que o presidente não engoliu. De forma como redigido, o dispositivo poderia levar a interpretação equivocada de a requisição a que faz referência seria mandatória, resultando em embaraços no âmbito de investigações e consequentes prejuízos à administração da justiça. É isso. Quer dizer, então ele pode realmente apresentar razões, não sei onde é que ele ia apresentar essas razões, de qualquer sorte está aí, e quesitos. Então, vamos fechar aqui dizendo o seguinte: a defesa técnica, aquela promovida por profissional da OAB, seja dativo, seja defensor público, seja constituído, ela é limitada, ela é mitigada. E hoje até tem um espectro maior com aquela previsão do 7º 21 do Estatuto da Ordem. Agora, no que diz respeito à defesa pessoal, essa sim, ela não encontra limitação, porque ele pode calar, e ele pode também pedir coisas para o delegado vai ou não atendê-lo. Tranquilos? Chegou o momento de nós fazermos uma pausinha, tomar um café, já passou de uma hora aí, e voltarmos para encerrar o tema do inquérito policial. Já voltamos. Esta foi a seleção de uma pequena parte de uma aula que eu acabei de gravar para um dos meus cursos.
Se você quiser conhecer, entre em daviandré.com.br. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e nós vamos nos encontrar outras vezes por aqui. Um grande abraço.